Boa tarde a todos. Boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o professor Levi Bruno, professor de Química, uma matéria muito amada por todos. Todo mundo, quando escuta o nome Química, já fica assim muito feliz, porque é uma disciplina fácil, uma disciplina que todo mundo entende, uma disciplina que todo mundo, quando pega a prova, diz, pronto, essa é a mais fácil. Hoje, nós vamos trabalhar com a parte de termoquímica, uma parte bastante cobrada em todos os vestibulares e uma parte que todo mundo aqui tem que ter uma noção, pelo menos uma noção básica do que está acontecendo na termoquímica. Porque o que é a termoquímica? A termoquímica é a parte da química que estuda a energia térmica, envolvida em reações, em transformações. Agora, quando a gente fala transformações, a gente fala basicamente de quê? De transformações que podem ser químicas ou físicas. Aí a galera pergunta assim, qual a diferença da transformação química para a transformação física? É uma transformação fácil, é um negócio fácil da gente diferenciar. Como é que a gente consegue? Transformação química é a transformação que altera a estrutura molecular da substância. Transformação física é uma transformação que não altera a estrutura molecular da substância. Ah, Levi, beleza, fácil, mas eu quero exemplo. Tudo bem. Antes de eu te dar um exemplo, deixa eu só te falar o que é calor. Porque como eu estou vendo aqui algumas pessoas já se abanando, dizendo assim, Ave Maria, como está o negócio? O que está acontecendo? Está tendo uma transferência. Por que calor, galerinha? O que vai ser? Vai ser a transferência de energia do corpo quente para o corpo frio. Sempre vai ser assim. Você sempre vai ter o calor, vai ser a energia em movimento, onde ela sempre vai sair do local mais agitado, que é o local que tem alta temperatura, para o local menos agitado, que é o local que tem baixa temperatura. A energia química, ou a energia ou o calor, sempre vai ser essa transferência. Deixa eu passar aqui para a gente. Sempre vai ser a saída do local quente para o local frio. Vocês, todo mundo aqui, está quente ou está frio? Se está quente, como é que a gente faz para tentar reduzir a temperatura? Fica paradinho. Para de ter movimento. Porque quando para de ter movimento, para de acontecer uma transformação que existe no nosso corpo, que é uma reação de combustão. Essa combustão é que vai fornecer energia para o nosso organismo, para que a gente possa se movimentar, a gente possa fazer qualquer coisa. E nesse caso, se vocês estão produzindo energia, se vocês estão consumindo uma substância, essa substância chamada de glicose, vocês estão fazendo uma reação de combustão. Quando eu falo de reação de combustão, eu falo de uma reação química, porque a gente vai ter a transformação. Que transformação é essa? Vamos pegar a glicose, vamos reagir com o oxigênio e vamos produzir duas substâncias. Principalmente, quais são as duas substâncias? CO2 e água. Agora, antes de falar da transformação química, deixa eu falar para vocês aqui bem rapidinho da transformação física. Quem está olhando aí os telões, quem está olhando os slides, está vendo esse gráfico aí que vocês já viram quantas vezes na vida de vocês? Quantas? Quase 1 milhão, não foi? Quantas vezes vocês já viram a transformação sólido, líquido, líquido, gasoso, gasoso, líquido, líquido, sólido? Agora, para que a gente lembre disso, a gente precisa lembrar, a gente precisa ficar atento que isso não é a transformação química, é uma transformação física. Por que é uma transformação física? Porque você não alterou a estrutura molecular da substância. A única coisa que você alterou foi a estrutura física. Você saiu do estado físico sólido, foi para o estado físico líquido, e do estado físico líquido foi para o estado físico gasoso. Agora eu quero só que vocês me ajudem, todo mundo bem alto, vai. Como é o nome da transformação do sólido para o líquido? É só olhar né? Só olhar. Como é o nome da transformação do sólido para o líquido? Como é o nome? Gostei, teve um cabo ali com a camisa do Flash que fez até lá o do Dragon Ball, né? Fusão do Dragon Ball, eu costumo falar na reação nuclear. Daqui a pouco a gente tem uma questãozinha sobre isso e a gente fala da fusão. Tu vem me ajudar aqui no palco? Para fazer a fusão, nós dois? Então pronto, agora não, daqui a pouco, na questão da reação nuclear. Galerinha, como é o nome da transformação do líquido para o gasoso? É só olhar, é só olhar, é só olhar. Como é o nome da transformação do líquido para o gasoso? Não escutei não. Como é o nome da transformação do líquido para o gasoso? Agora foi massa. Agora tem um detalhe, viu? Vaporização é dividida em 3. Quais são as 3? A evaporação,
A ebulição e a calefação. Levi, mas assim, como é que eu vou diferenciar as três? A gente pode diferenciar pelo tempo e pela temperatura. Como assim? Pelo tempo. A evaporação é um processo que acontece de forma lenta. A ebulição é um processo que acontece de forma rápida. E a calefação é um processo que acontece de forma instantânea. Por exemplo, peguei minha blusa molhada, coloquei no varal. Quando eu coloco no varal, a água vai evaporar? Só que essa evaporação aconteceu de forma lenta ou rápida? Se aconteceu de forma lenta, então é evaporação, não é ebulição. Vamos aqui para outra suposição, outra hipótese. Peguei a água, coloquei em uma chaleira e levei ao fogo para esquentar, para fazer aquele tradicional cafezinho. Quando eu coloco a água na chaleira e levo ela ao fogo, ela vai entrar em vaporização? Ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso? Mas foi mais rápido ou foi mais lento do que a minha camisa que eu coloquei no varal? Se foi mais rápido, então esse processo é chamado de ebulição. Mas aconteceu de novo a mesma transformação. Do líquido para o gasoso. Outra. Eu peguei uma panela bem quente, coloquei embaixo da pia e deixei cair só uma gotinha de água. Quando cai só uma gotinha de água, como é que faz? Foi rápido ou foi basicamente instantâneo? Então esse processo é chamado de calefação. Agora, galera, para esse processo de vaporização acontecer, tem um critério muito importante que a gente sempre tem que levar em consideração. Que critério é esse? É a pressão atmosférica. Porque sobre o nosso corpo existe uma massa de ar que exerce uma pressão para que as moléculas fiquem embaixo. E a evaporação, a ebulição e a calefação, elas só podem acontecer se as moléculas estiverem tão agitadas, que elas venham a ter pressão maior do que essa pressão externa. Aí elas conseguem subir e conseguem sair da forma líquida para a forma gasosa. Tipo, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Se a molécula está muito agitada, se a molécula está com energia muito grande, ela vai sair de um sistema para o próximo. E nesse sistema ela quebra as ligações intermoleculares. Já comecei um novo assunto. Forças intermoleculares, que são basicamente quantas? 3. Quais são as 3 forças intermoleculares? Dipolo induzido, dipolo e ponte de hidrogênio. Essas forças intermoleculares podem fazer com que as moléculas fiquem mais unidas. E quando elas ficam mais unidas, o que vai acontecer? Eu vou precisar de uma maior temperatura para que essas moléculas fiquem tão agitadas, mas tão agitadas, que elas não conseguem sair do estado líquido para o estado gasoso. Olha bem, voltando lá para as nossas mudanças de estado físico. Como é o nome da transformação do gasoso para o líquido? Só olhar. Mudança do gasoso para o líquido, como é que fica? Mais alto. Só a pessoa ali falou. Liquefação ou condensação. Beleza? Mudança do líquido para o sólido. Solidificação. Agora deixa eu só contar um segredo para vocês. Nas transformações, a gente pode classificar em 2 tipos. Quais são os 2 tipos? Classificação para elas, endotérmica e exotérmica. Quando é que eu tenho uma transformação endotérmica? É quando essa transformação absorve calor. Se ela absorve calor do ambiente. Então, em toda e qualquer transformação do tipo endotérmica, a reação vai ficar o ambiente vai ficar mais gelado. Agora, por que vai ficar mais gelado? Porque para que a transformação aconteça, ele roubou o calor do ambiente. Exemplos, voltando aqui para a nossa mudança de estado físico. Do sólido para o líquido, resfriou. Aquece. Se aquece, é porque ele está roubando um pouquinho de calor. Se ele está roubando um pouquinho de calor, é uma transformação do tipo endotérmica. De novo, do sólido para o líquido, ele roubou um pouquinho de calor, então a reação, uma transformação do tipo endotérmica. Do líquido para o gasoso, ele também está retirando calor do ambiente. E como ele retira calor do ambiente, também é uma reação do tipo endotérmica. Levi, quero exemplo agora. Meninas e meninos, quem aqui já usou acetona para tirar o esmalte das unhas? Quando você pega a acetona no início, a acetona é sólida, líquida ou gasosa? Líquida. Pegou a acetona, colocou no algodão, passou na unha.
Quando essa acetona ela bate na tua pele, fica quente ou fica gelado? Ó, a acetona que tu usou inicialmente para tirar o esmalte das unhas, vai bater na tua pele. Fica quente ou fica gelado? Gelado. Depois que tu deixou de usar o algodão, ainda tem acetona naquele algodão? Tem? Ou ela simplesmente evaporou? Porque ela saiu do estado líquido para o estado gasoso. Agora, para que ela saia do estado líquido para o estado gasoso, ela precisou de um aquecimento. E nesse aquecimento, ela absorveu o calor da onde? Do teu corpo. Como ela absorve o calor do teu corpo, vai ficar gelado, porque teu corpo vai ter um saldo energético inferior ao que ele tinha inicialmente. A quantidade de calor final vai ser maior do que a quantidade de calor inicial. Na reação exotérmica é exatamente o contrário. A quantidade de calor, o saldo energético já vai ser negativo, porque a gente teve calor liberado para o ambiente. Exemplo, do gasoso para o líquido. Do gasoso para o líquido, a gente já vai resfriar. Vai resfriar quem? O sistema. E para resfriar o sistema, eu preciso liberar esse calor para o meio ambiente. Exemplo, todo mundo aqui já viu uma chaleira, quando se coloca ela em contato com a chama do fogão. Todo mundo já viu que a água evapora. Quando a água evapora, eu não sei se vocês já tiveram essa ideia brilhante. Eu já tive. Olha que ideia brilhante a minha. Quando a água está evaporando, quando ela está saindo lá aquele vapor de água pelo orifício da chaleira, eu peguei minha mão e coloquei naquela águazinha. Ó que cara inteligente esse. Ó que cara inteligente. Quando eu coloquei minha mão naquela saída de gás quente, adivinha o que foi formado na minha mão? Adivinha? Água. Então eu tive um processo de condensação. Nesse processo de condensação, eu não consegui ficar com minha mão ali por muito tempo. Sabe por que eu não consegui? Porque minha mão ficou extremamente quente. E se eu continuasse, eu iria sofrer algum tipo de queimadura. Porque o que aconteceu? Como o sistema foi resfriado, esse calor foi para algum canto. E esse calor foi para onde? Para o meu corpo. Então, nesse caso, aumentou a temperatura do meu organismo, que era o ambiente. Então, uma coisa que eu não quero que ninguém nunca mais esqueça. Toda vida que você tiver uma reação do tipo endotérmica, endo, absorve, ambiente fica gelado. Exo, libera. Se o exo libera, então o ambiente vai ficar o quê? Quente. Quero exemplo. Agora, mais um. Reação de combustão. Reação de combustão sempre vai ser uma reação do tipo exotérmica. Então, toda e qualquer combustão que venha acontecer, o ambiente vai ficar mais quente do que o normal. Levi, beleza. E no início da aula, assim que tu começou, tu viu o pessoal tudo assim, ó. Peraí. O pessoal ali, ó, tava tudo assim, ó. O que é que tem a ver com a aula? Tudo. Quer ver? No início, eu disse que todo mundo aqui está fazendo o quê? Combustão. De quem? Glicose. Combustão deixa quente ou deixa gelado? Então, por esse motivo, que quanto mais tu fizer assim, ó, mais combustível tu queima, mais energia tu libera, mais quente vai ficar. Se tu ficar paradinho, talvez em repouso, a energia vai reduzindo, as moléculas vão ficando mais calmas e a temperatura, ó, diminui. Até porque aqui tem uma circulação bacana de ar. Vocês estão sentindo esse ventinho que passa de vez em quando? De 20 em 20 minutos ele passa. Então tem calma, já passou os 20 minutos. Calma, daqui a pouco ele volta. Calma, eu não estou nem com suor, estou nem transpirando aqui. Isso é uma besteira. Agora vamos de novo, ó. Continuando aqui. Como é que a gente faz esse saldo energético? Como é que a gente faz para determinar se a energia foi absorvida ou se foi liberada? Através desse negocinho chamado de ΔH. O que é o ΔH? É a variação de entalpia, é o saldo energético. E como é que eu faço para calcular esse saldo energético em uma transformação? Ó, como é que a gente vai fazer, ó. ΔH vai ser igual a energia do produto menos a energia do reagente. Ó, Levi, mas eu não sei quem é produto e não sei quem é reagente. Lógico que tu sabe. Quer ver como tu sabe? Qual é a função do reagente? Reagir. Então ele está no início. Qual é a função do produto? Ser produzido. Então ele está onde? No final. Então toda vida que você tiver uma reação química, quem começa é o reagente. Quem está na esquerda sempre é o reagente. Quem está na direita sempre vai ser o quê? O produto. Mais uma dica para vocês. Quando eu fizer esse cálculo, quando eu fizer esse ΔH,
Se for maior do que zero, de novo, ó, se for maior do que zero, é porque absorveu o calor. Se absorveu o calor, então a reação do tipo vai ser endotérmica. Se for negativo, é porque liberou calor. E se liberou calor, vai ser do tipo exotérmica. Só para ver se todo mundo lembra. Toda vida que for endo, o ambiente fica quente ou fica gelado? Endo, quente ou gelado? Gelado, o ambiente fica gelado. Se for do tipo exo, o ambiente fica quente ou fica gelado? Quente. Vamos aqui mais uma vez para frente. Olha como são as representações de uma reação química. Primeiro, eu tenho um reagente. Depois da seta, eu tenho o produto. E olha essas alterações, pelo amor de Deus. De vez em quando, as provas tentam te confundir com essa representação. E olha como é que elas tentam te confundir. Tentam, mas não vão conseguir, porque vocês estão preparados. Olha quais são as representações que nós temos. Ó, ΔH é igual a menos 20 quilocalorias. 20,2 quilocalorias. Agora perceba que o ΔH, ele está fora da reação química, fora. Porque quando eu pegar esse ΔH e levar para dentro da reação química, o sinal muda. Por que que o sinal muda, Levi? Porque, galera, é como se você tivesse um sinal de igual entre o produto e o ΔH. É como se aqui no meio, ó, tivesse um sinal de igual. E nesse caso, o que que vai acontecer? Não era menos 20? Matemática. Quando você passa para o outro lado do sinal, de igual, desculpa. Quando eu passo para o outro lado do sinal de igual, o que que acontece com o sinal inicial do fator que eu estou utilizando? Você inverte. Inicialmente ele era o quê? Negativo. Quando você passa para dentro da reação química, ele passa a ser o quê? Positivo. Outro negocinho bacana que a gente tem que ficar atento. É só ler a reação. Mas, Levi, eu não consigo ler. Consegue. A partir de agora você consegue. Quer ver? 2 carbonos mais 3 hidrogênios, produzindo um composto orgânico. Como é o nome desse composto orgânico? Etano. 2 carbonos et, ligação simples an, terminação O, porque é um hidrocarboneto. Mais 20,2 quilocalorias. Quando tem sinal de mais, é porque além do produto, você produziu essa energia, e essa energia foi liberada. Olha para baixo agora, olha para baixo. Quando tu olha para baixo, olha o que que a gente vai ter, ó. Óxido duplo de ferro, ou óxido férrico e ferroso, produzindo ferro mais oxigênio. ΔH igual a mais 267,0. O que que vai acontecer aqui? O que que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte para a gente. Ele está dizendo que o saldo energético foi positivo. Se foi positivo é porque ele absorveu calor para que aquela reação pudesse acontecer. E nesse caso, se ele absorveu calor, o ambiente vai ficar muito gelado. Agora, olha para a parte de baixo. Quando você olha para a parte de baixo, o que foi que aconteceu? Inicialmente era positivo. Imagina que tem um sinal de igual. Imagina, passou para o outro lado. O que que acontece com esse sinal? Inverte. Inicialmente não era mais? Então agora vai passar a ser o quê? Menos. Lendo a reação, reagente deu origem ao produto, menos. Isso significa o quê? Que ele absorveu quanto de calor? 267,0 quilocalorias. Beleza? A Levi, química é muito difícil. Não é, galerinha. Porque se você lembrar que o que é endo e o que é exo, já fica muita coisa fácil. Um monte de coisa já fica bem mais fácil. Porque você vai ter que lembrar sempre, ó. Endo, absorve. Exo, libera. Mas como é que isso é cobrado em questões? É cobrado mais ou menos assim, ó. Só para a gente dar uma pausazinha aqui no conteúdo e começar uma questão. Primeira, deixa eu ler aqui a primeira questão com vocês, bem rapidinho. Primeira, questão do Enem. A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente. Página 89, galera. Página 89. Pronto? Show? Bom, a escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. As massas molares dos elementos, hidrogênio, carbono e oxigênio, são respectivamente iguais a 1,
12 e 16. Levando em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia da combustão de 1 quilo é o... Vala-me Deus do céu, Levi, e agora? Como é que eu faço para responder essa questão? Calma, calma. Primeira coisa que você vai ter que fazer, calcular a massa molar de cada uma das substâncias. Quais são as substâncias que eu tenho? Acetileno, C2H2. Tenho certeza que todo mundo aqui lembra como é que calcula a massa molar, tenho certeza. Mas para quem não lembra, eu vou ensinar bem rapidinho. Ó, C2H2, eu tenho quantos carbonos? 2. Quanto é que pesa o carbono? 12. Então, 2 vezes 12. Mais, eu tenho quantos hidrogênios? 2. Quanto é que pesa o hidrogênio? 1. Então, mais 2 vezes 1. 2 vezes 12, 24. 24 mais 2, 26. Agora que chega a parte um pouco mais assim, né? Que é a parte que a gente vai precisar muito da matemática. Olha o que é que a gente vai precisar fazer agora, galerinha. Ó, se liga. Eu vou pegar a energia do acetileno, que é menos 1.298. Levi, esse sinal de menos tem alguma importância? Tem, mas é apenas uma. Qual é a única importância que tem esse sinal de menos? É apenas para indicar que a reação é do tipo exotérmica. Só serve para indicar que essa foi a quantidade de energia liberada. Olha o que é que a gente faz. 1.298 dividido por 26, que é a massa molar do acetileno. Isso aqui vai dar igual a quanto? 49,923. Só que essa foi a quantidade de energia liberada para 1 grama da substância. Só que a questão me disse que eu não vou precisar de 1 grama, eu não vou queimar 1 grama, eu vou queimar 1 quilograma de combustível. Aí agora o que é que eu faço? Eu pego esse valor que eu obtive, que é 49,923, e vou multiplicar por 1.000. Então, quando eu queimo 1 quilo de acetileno, eu vou produzir quanto de energia? 49.923 quilojoules. Ah, Levi, beleza, massa. Já posso marcar o item A como certo? Não, nem pensar. Porque agora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o mesmo cálculo para todas as substâncias. Acetileno, etano, etanol, hidrogênio e metanol. Bora lá, todo mundo junto? Todo mundo, ó. Agora eu vou fazer do etano. Quanto é que pesa o etano? 30. Qual é a energia liberada na queima de 1 mol de etano? 1.558. Então, fazendo o mesmo cálculo, ó. 1.558 dividido por 30. Dá igual a quanto? 51,933. Isso foi a energia liberada para 1 grama. Só que, de novo, eu não queimo 1 grama. Eu vou queimar quantos gramas? 1.000. Então, pega e multiplica por 1.000. Dá 51.933. Vai marcando essas informações. Por favor, de novo. Todo mundo anota essa informação, ó. 49.923. Todo mundo anotou? 49.923? Não? Pronto. Passou. Agora anota essa informação. Para 1 quilo de etano, eu vou liberar quanto de energia? 51.933. Olha o próximo combustível, hidrogênio. Galera, hidrogênio, bota um coração gigante nele. É um dos melhores combustíveis alternativos que existem. Olha por quê. Agora, pessoal, só um instante, o nosso... Então, pessoal, ó, tá tudo isso disponibilizado para vocês, tudo bem? Agora, vamos copiar essa informação. Para o hidrogênio, 242, dividido por 2, que eu vou liberar 121... Daqui a pouco eu respondo todas. Ó, vai liberar 121 quilojoules por cada grama. Aí, de novo, eu multiplico por 1.000. Deu quanto? 121.000. Copia essa informação para a gente responder a questão. Para o próximo combustível, etanol. Ele libera quanto de energia na queima completa? 1.366. Dividiu por 46, obtive quanto de energia para cada grama? 29,696. De novo, multiplicou por 1.000. Em todos os casos, a gente vai ter que multiplicar por 1.000. Deu quanto? 29.696. Olha para o próximo combustível, o metanol. Quando você queima o metanol, o que vai acontecer? 558 dividido por 31, dá igual a 18. Pega esse 18 de novo e multiplica por 1.000. Deu quanto? 18.000 quilojoules. Agora que você fez de todos os combustíveis, e vocês anotaram todas aquelas informações, eu quero que vocês me digam, qual foi o combustível que liberou a maior quantidade de energia
em 1 quilograma de combustível consumido. Muito obrigado. Qual foi? Hidrogênio. Então, galerinha, a dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. Toda vida que você pedir, toda vida que você falar de algum combustível, o combustível mais eficiente, se tiver nos itens o hidrogênio, ele sempre vai ser o combustível mais eficiente. Porque a combustão do hidrogênio, ela libera uma grande quantidade de calor. E essa grande quantidade de calor, ela pode ser utilizada para movimentar máquinas, para a produção de energia elétrica, para um monte de coisa. Agora, sim, o hidrogênio, a gente tem que lembrar que é um gás altamente reativo. Então, se você não armazenar ele de forma correta, ele pode vir a causar uma grande explosão. Então, talvez este seja um dos motivos para o não desenvolvimento, para a falta de investimento no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Tudo bem? Vamos aqui para a segunda, porque a gente tem um monte de questão para ver. Ó. Segunda questão. Aí eu preciso do amigo da fusão, daqui a pouco. Ó, urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons e 92 elétrons. E entre 135 e 148 nêutrons. Levi, por que essa diferença de nêutrons entre 135 e 148? É porque o urânio, galera, na natureza, existe na forma de alguns isótopos. E o isótopo utilizado para a produção de energia nuclear ou para aquela produção da bomba atômica é apenas um deles, é apenas o urânio 235. E ele não é encontrado em grande quantidade na natureza. Então, por esse motivo que quando encontram urânio, temos que fazer uma purificação dele, um enriquecimento do urânio, para poder utilizar ele como fonte de energia. Aí vamos lá para a questão. Ó. Pronto. Urânio 135, 148 nêutrons. O isótopo do urânio 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia. 2,35 vezes 10 a décima quilojoules por mol. Anota essa informação, por mol. Por que, Levi? Porque, galera, primeiro, existem duas reações nucleares, a fusão e a fissão. Qual a diferença? Fissão é quando você pega um núcleo atômico muito grande. Esse núcleo atômico muito grande, ele vai ser bombardeado por um nêutron e ele quebra, dando origem a dois menores. Quando ele dá origem a esses dois núcleos menores, ele vai liberar uma grande quantidade de energia. Aí essa grande quantidade de energia pode ser utilizada para a produção de energia elétrica, através das usinas termonucleares. Já a reação de fusão, o que acontece? Você pega dois pequenos núcleos. Esses dois pequenos núcleos, eles vão se unir, e quando eles fazem essa união, eles liberam uma grande quantidade de energia, maior até mesmo do que a fissão. Onde é que acontece a fusão nuclear? Com uma grande frequência? No Sol. Principalmente com os átomos de hidrogênio. Geralmente, o que acontece? Você pega dois hidrogênios, esses dois hidrogênios eles vão se fundir, e quando eles se unem, eles dão origem a um átomo de hélio, liberando uma gigantesca quantidade de energia. Voltando para a questão, ó. O isótopo 235 ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo 235, para aproximadamente 3% nas partilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando contribuir parcialmente à geração de energia elétrica, a partir da queima do carvão, o que diminui as emissões atmosféricas de CO2, gás com massa molar igual a 44 gramas por mol. A queima de carvão é representada pela seguinte equação. Ó, olhou para a equação, deixa eu passar aqui para a gente, pronto, olhou para a equação. Quando você olha para a equação, olha qual gás que ele está emitindo, ó, CO2. Por que ninguém quer queimar carvão em grandes quantidades? Por dois motivos. O CO2 é um gás estufa. 2, o CO2, o aumento da quantidade, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera pode levar e pode auxiliar ao desenvolvimento e à produção da chuva ácida. Porque o que acontece, galera? Quando o CO2 é liberado, ele vai reagir com a água que está presente no atmosférico e vai dar origem ao H2CO3. O que é o H2CO3? É o ácido carbônico, que mesmo sendo um ácido fraco, porque esse ácido é um ácido fraco, ele pode contribuir para a redução do pH da água da chuva. Beleza? Esse ácido, o H2CO3, ele é encontrado em toda a chuva do planeta.
Só que em locais que tem uma grande concentração do H2CO3, ele, infelizmente, reduz de forma muito significativa o pH da água e vai tornar ela uma chuva muito ácida, que pode trazer malefício para o solo e para as águas, principalmente águas de lagos, rios e até mesmo do oceano. Tudo bem? Então vamos continuar aqui, ó. Qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de partilha de urânio enriquecido, utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia? Vala minha Nossa Senhora, como é que a gente resolve essa questão, galera? Primeiro, quantos gramas de partilha de urânio eu preciso? A questão me deu quantos? Quantos gramas? 100. Cada partilha de urânio tem quantos por cento de urânio? 3. Porque na natureza, ó, como a questão falou para a gente, na natureza, o urânio é encontrado com 0,7% de urânio 235. Só que aí fazemos o enriquecimento para transformar de 0,7% para 3%, porque só pode ser utilizado para a produção de energia o urânio 3%. Olha como é que a gente resolve, ó que fácil. Você pega 100 gramas de partilha de urânio, que tem 3% de urânio, 235. 0,3 vezes 100, que 0,3 é o 3 retirado da porcentagem. Vezes 100, eu vou ter quantos gramas de urânio? 3. A questão me disse que cada 1 mol de urânio, cada 1 mol, libera 2,35 vezes 10 a 10ª quilojoules. Ó, se 235 gramas liberam 2,35 vezes 10 a 10ª, 3 gramas de urânio 235 vão liberar quanto de energia? É só fazer o meio pelos extremos, como vocês aprenderam na matemática, e nós vamos obter quanto de energia? 3 vezes 10 a 8ª quilojoules. Tranquilo? Essa foi a energia liberada pela reação de fissão dessas 100 gramas de urânio. Agora vamos calcular a quantidade de CO2 que deixou de ser liberada. Um carbono reage com um oxigênio, produzindo um CO2. Libera quanto de energia? 400 quilojoules. Quanto é que pesa o CO2? C, 12. Oxigênio, 16. 12 mais 2 vezes 16, dá exatamente igual a quanto? 44. A cada 44 gramas de CO2 liberados, eu libero 400 quilojoules. Para liberar 3 vezes 10 a 8ª quilojoules, eu vou precisar de quanto de CO2? Fez de novo, meu pelos extremos, eu vou obter quanto? 0,33 vezes 10 a 8ª gramas. Porque a massa do CO2 foi dada em gramas. Agora, eu tenho que transformar de grama para tonelada. Aí presta atenção, ó. 1 tonelada são quantos quilos? 1000. Então, 1 tonelada, ela vai representar 10 elevado a 6ª gramas. Se eu obtive 0,33 vezes 10 a 8ª gramas, vamos tirar essas casas decimais. Eu vou ter 33 vezes 10 a 6ª gramas, que é a mesma coisa que 33 toneladas. Com isso, qual item que a gente marca? D. Tá vendo, ó, aquela questão que tinha um texto gigantesco, que falava um monte de coisa, tá vendo como ela se tornou uma questão muito fácil? Agora, por quê? Porque você pegou as informações que você tinha no enunciado, organizou e conseguiu resolver sem nenhum problema. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, próxima questão, ó. Eu pulei para a quinta. Agora, por que eu pulei para a quinta? Porque ela fala sobre esse assunto que a gente está trabalhando nesse momento. Volta aí na página... Página 90. Deixa eu ler essa questão aqui com vocês, ó. Um dos problemas da combustão dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, ΔHC. Tu tá vendo esse Czinho que está embaixo? É o ΔH de combustão. Beleza? Aí continuando, ó. Definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas. Olha quais são os combustíveis que a questão está dando para que a gente possa trabalhar. Vamos lá. Benzeno, etanol, glicose, metano e octano. Galerinha, toda vida que cai uma questão similar a essa na prova do Enem, ele sempre te dá a fórmula molar
das substâncias. Pelo menos isso ele consegue dar para a gente. Porque senão vocês teriam que saber qual é a fórmula do benzeno, qual a fórmula do etanol, qual a fórmula da glicose, qual a fórmula do metano e qual a fórmula do octano. Prestem bem atenção. Em todos os casos, ele falou que é uma reação de quê? Combustão. Existem dois tipos de combustão. Quais são os dois tipos de combustão? A combustão completa e a combustão incompleta. Qual a diferença entre elas? É que a combustão completa, ela libera CO2 e água. A combustão incompleta, ela libera o quê? CO, que é o monóxido de carbono, e água. Levi, qual a mais prejudicial para o ser humano? A combustão incompleta. Porque o monóxido de carbono ele é altamente tóxico. Então ele pode vir a fazer com que o ser humano entre em óbito. Porque o CO ele mata a hemoglobina, aí acaba o transporte de gases dentro do organismo, tudo bem? Agora vamos lá para a questão, ó. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, combustão completa, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Galerinha, agora a gente vai ter que fazer a reação de combustão completa de todos os combustíveis. Ah, Levi, eu não sei fazer isso. Lógico que você sabe. O que você vai fazer em todos os casos? C6, deixa eu pegar aqui o nosso primeiro combustível, benzeno, ó, C6H6. Para ter combustão, para ter queima, obrigatoriamente eu preciso de oxigênio. Então colocou O2, colocou oxigênio. Quem é que você vai produzir? CO2 e água. Aí agora você segue o princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a quantidade de átomos que você tinha no início tem que ser exatamente igual à quantidade de átomos que você tinha onde? No final. Aí presta atenção, C6H6 mais O2, produzindo CO2 e água. Vala-me Deus, e agora? Faz só o balanceamento. Você tem quantos carbonos no início? 6. Então você tem que ter quantos carbonos no final? 6. Então você vai produzir 6 moléculas de CO2 e você também vai produzir 3 moléculas de água. Galera, aqui ó, para a gente acompanhar, tem todas as reações de combustão. Só que assim, no nosso caso, o que interessa? Não interessa as moléculas de água, só interessa as moléculas de CO2. Primeiro combustível, 6 moléculas de CO2. Segundo combustível, 2 moléculas de CO2. Terceiro combustível, 6 moléculas de CO2. Quarto combustível, 1 molécula de CO2. E o último combustível, 8 moléculas de CO2. Beleza, Levi. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos determinar o seguinte, galera. Vamos determinar que todos eles vão produzir 1000 quilojoules. Mas isso quem determinou fomos nós. Nós, todos juntos, determinamos que eles vão liberar 1000 quilojoules. Beleza? Aí agora, olha o que a gente faz, ó. Primeira reação. Quando eu tenho 6 moléculas de CO2, eu libero 3.268 quilojoules. Para liberar 1000, eu vou precisar de quantas moléculas de CO2? 1,84. Anota essa informação, só essa informação, 1,84. Olha a próxima substância, o próximo combustível. Quando eu tenho 2 mol de CO2, eu libero 1.368 quilojoules. Para liberar 1000, eu vou precisar de quantos mol de CO2? 1,46. Olha para o próximo combustível, glicose. 6 mols de glicose, 6 mols de CO2, me desculpem, liberam 2.808 quilojoules. 1000 quilojoules, eu vou precisar de quantos mols de glicose? 2,14. Olha para o próximo combustível, metano. 1 mol de CO2 libera 890. Para liberar 1000, eu vou precisar de quantos mols? 1,12. Olha para o próximo combustível, octano. 8 mols de CO2 liberam 5.471. Para liberar 1000, eu vou precisar de quanto? 1,46. Então, galera, quando a gente começa a analisar tudo que a gente fez, eu vou passar todos de forma calma, ó. No primeiro, eu precisei de quantos mols de CO2? 1,84. No segundo, eu precisei de quantos mols de CO2? 1,46. No terceiro, 2,14. No quarto, 1,12. No quinto, 1,46. Então, juntando todos os combustíveis, qual foi o combustível que liberou maior quantidade de CO2 para a mesma quantidade de energia produzida?
Glicose. Qual item que eu marco? C. Vamos para a próxima? Só que antes de entrar na próxima questão, eu vou mostrar um negocinho para vocês, que alguns alunos, quando observam, eles já dizem assim, meu Deus, o que é isso? É a parte da química quando a gente fala de gráficos. Porque toda vida que a galera pega uma questão que tem uma figurinha, já diz, pelo amor de Deus, sei nem para onde é que vai. Então calma, calma. Porque quando a gente fala de gráfico, a gente está falando de variação de alguma coisa. E nesse caso, a gente está falando da variação de energia. E na variação de energia, olha o que é que vai acontecer. Presta atenção, ó, vamos ler o gráfico. Inicialmente, no início do gráfico, quem é que eu tenho? Reagente. Esse reagente, ó, esse reagente, ele absorveu ou ele liberou energia? Não sei, Levi, como é que eu vou adivinhar? Olha para a quantidade de energia. Ela subiu ou ela desceu? Se ela subiu, é porque ele fez o quê? Ele absorveu. Se ele absorveu energia, ele deu origem a quem? Aos produtos. E como a gente já viu no início da aula de hoje, quem absorve energia é endo ou é exo? Então, nesse caso, nesse gráfico, eu vou dar origem a uma reação do tipo endotérmica. Porque, inicialmente, o reagente tinha uma energia menor do que a energia do produto. Se a energia aumentou, é porque ele precisou absorver. Levi, então como é o gráfico da reação exo? O inverso. Como assim o inverso? Presta atenção, ó. O reagente tem muita energia, muita. Aí o reagente começa suas reações, começa a reagir, e olha o que acontece com a energia dele. Diminui. Até chegar aonde? No produto. Se a energia foi diminuindo, é porque essa energia ele foi liberando. Liberando para onde? Para o ambiente. Galera, dica para vocês, ó. Toda vida que a energia do produto for maior do que a energia do reagente, você tem uma reação do tipo endotérmica. Toda vida que a energia do reagente for maior do que a energia do produto, você vai ter uma reação do tipo exotérmica. Quer ver o negócio ficar feio agora? Olha como o negócio fica um pouquinho mais feio. Vixe. E agora? Aqui era fácil. Quando vem para cá, o pessoal diz, vixe, agora complicou. Calma, calma. O que foi que eu falei nesse gráfico? O que foi que eu comentei com vocês? Toda vida que a energia do reagente for maior do que a energia do produto, a reação é de que tipo? Exo. Toda vida que a energia do produto é maior do que a do reagente, deixa eu voltar. Toda vida que a energia do produto é maior do que a do reagente, a reação é o quê? Endo. Galera, não se assusta não, é a mesma coisa. Nesse caso, a energia do produto é maior ou menor do que a do reagente? Produto e reagente, não olha para essa curva, não olha só para produto e reagente. A energia do produto é maior ou menor do que a do reagente? Produto é o final. O produto está mais embaixo ou está mais em cima do que o início? Mais embaixo, então esse gráfico é de uma reação exotérmica, porque foi liberado o calor. Aí o pessoal diz assim, então para que essa curva? Essa curva, galera, fala um negócio legal. Ela fala sobre a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia necessária para que a reação química possa se iniciar. Então, o que aconteceu? No início, A2 mais B2, eu tenho um reagente. Esse reagente ele vai absorver energia até chegar a esse ponto B. Tu está vendo o ponto B lá em cima? Esse ponto B é a energia de ativação. É a energia necessária para que a reação química comece a se desenvolver de forma espontânea. Aí depois desse ponto B, a energia começa a ser liberada até chegar ao equilíbrio. E nesse caso, quem seria o equilíbrio? O produto. Um exemplo bacana que eu tenho para vocês é o seguinte, uma reação de combustão. Esse material que vocês têm em mãos, esse TD, que para muitos está servindo como leque, ele pode entrar em combustão, ele pode pegar fogo? Mas por que ele não está pegando fogo nesse momento? Alguém poderia responder? Cadê aquela moça que sempre está conversando comigo? Bem, pode pegar fogo? Como é o teu nome? Pode me chamar pelo nome? Larissa? Larissa, esse material pode pegar fogo? Mas por que não está pegando fogo agora? Porque não tem fogo. Sim, mas ele não ia pegar fogo? Mas por que ele não pega fogo? Porque ele não tem a energia de ativação.
Porque se eu pegasse esse material e aqui embaixo eu colocasse um isqueiro, em algum momento ele iria ou não iria pegar fogo? Ele iria ou não iria entrar em combustão? Agora, por que isso iria acontecer? Olha bem, ó, a energia inicial, a energia do isqueiro, ia dar energia suficiente para ele chegar nesse ponto mais alto, que é a energia de ativação. E depois da primeira chama, ele entraria em combustão de forma espontânea. Ele iria começar a queimar de forma natural, porque você já chegou até esse ponto. Olha para esse novo gráfico. Agora, esse novo gráfico, galera, é uma reação do tipo endo ou exo? Fácil, né? Se eu já falei do exo, então o próximo vai ser o quê? Ó, acabou, pronto. Levi, mas não, deixa eu putar, como é que vai ficar? Ó, presta atenção. De novo, produto e reagente. O produto está mais acima ou está mais abaixo do reagente? Toda vida que o produto está acima do reagente, a reação é o quê? Endo. Acabou. É só isso, galera. Então, quando tu pega uma questão de gráfico, não fica com medo. É a questão mais fácil da prova. Porque tu vai ter só que olhar para o gráfico e desenvolver esse raciocínio facinho que a gente acabou de ter. Questão que já caiu na prova do Enem, ó. Questão que fala sobre os resíduos florestais. Questão 3 do material de vocês. Volta aí um pouquinho a página. Deixa eu voltar aqui também. Questão 3. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo a variação de entalpia devido à queima desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Marque esse nome líquida, por favor. Marca o nome líquida. E a variação de entalpia envolvida na conversão de água no estado gasoso para o estado líquido. Copia de novo. Água no estado gasoso para o estado líquido. Passando. Olha para o gráfico. Agora você vai olhar para o gráfico. Quando você olha para o gráfico, essas reações, todas as reações, são do tipo endo ou do tipo exo? Endoexo, endoexo, endoexo. Exo, porque todas, ó, estão indo para baixo. Todas estão liberando calor. Todas estão liberando calor. Agora o que vai acontecer? Galerinha, por favor. Eu tenho o bioóleo mais O2. Ele vai com a seta até lá embaixo. Quando ele vai com a seta até o ponto mais embaixo, eu tenho o quê? Ó, CO2 e água líquida. Água líquida. Eu venho do bioóleo até essa outra reta, entre o início e o final, essa reta intermediária. Aí nesse caso você já tem a transformação de quê? CO2 gasoso mais água gasosa. Aí olha o que a questão pergunta para a gente, cuidado. A variação de entalpia em kJ para a queima desse bioóleo, resultando em água no estado gasoso, em CO2 no estado gasoso e água no estado gasoso, é... Olha como é que a gente responde. Olhem só para o gráfico, só para o gráfico. Quando vocês olham para esse gráfico, o meu produto, eu quero ele no estado, tudo no estado gasoso ou água no estado líquido? A questão pediu o seguinte, ó. Ó a perguntinha dela. A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasoso é... Eu quero água, gasosa ou líquida? Então eu preciso vir do ponto mais alto até o ponto mais baixo? Não. Eu preciso ir do ponto mais alto até o ponto intermediário. E agora como é que a gente faz isso? A gente faz isso mais ou menos assim, ó, presta atenção. Do ponto mais alto até o ponto mais baixo, eu preciso de 18,8 kJ por grama. Só que eu não preciso ir até o ponto mais baixo, eu tenho que vir até o ponto intermediário. E até o ponto intermediário, eu preciso de quanto de energia? Apenas 16,4 kJ por grama. Quando a galera acha esse valor de 16,4, já coça o dedo para marcar o item E. Mas cuidado, cuidado. Porque a questão não pediu a queima de 1 grama do bioóleo. A questão pediu a queima de quantos? 5. Agora você vai fazer uma regrinha de 3 bem fácil. Olha com a regrinha de 3 que a gente faz. 1 grama do bioóleo produz 16,4. 5 gramas do bioóleo vai produzir quanto? 82. Qual item que eu marco? Item C.
Galera, química sempre vai ser muito fácil. E quando você pegar a questão de gráfico, aí sim. Aí tenha certeza que essa questão é a mais fácil da prova. Por quê? Porque ali no gráfico já estão todas as informações necessárias para você responder. Beleza? Vamos para a próxima? Galera, quem trouxe dúvida, daqui a pouco eu tiro as dúvidas, tá bom? Daqui a pouco. Vamos pegar um... dá tempo. Deixa eu pegar um papelzinho aqui bem rapidinho para dar... Pronto, pergunta massa essa daqui, ó. Professor, para uma reação exotérmica, qualquer, se eu adicionar um catalisador, irá aumentar a quantidade de energia liberada? Não. Por que não? Qual é a função de um catalisador em uma reação química? Acelerar a reação, só. Ele não aumenta a quantidade de calor liberado, nem a quantidade de calor absorvido. A única coisa que o catalisador faz é reduzir o tempo de reação. E se você reduz o tempo de reação, você vai chegar ao equilíbrio químico, ó, chegar ao equilíbrio químico de forma mais rápida. Mas a quantidade de calor liberada ou absorvida continua a mesma. Tudo bem? Então daqui a pouco a gente vai aqui para outra dúvida. Ó, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Não. Energia de ligação. Outra forma da gente calcular o ΔH. Outra. Porque a gente aprendeu uma forma hoje. Não aprendemos ou não aprendemos? Aprendemos hoje no início da aula, como é que a gente calcula o ΔH? ΔH é igual ao quê? Energia do produto menos energia do reagente. Agora mudou. Agora por que mudou? Porque na energia da ligação, a gente vai precisar de energia para quebrar a ligação química e para formar a ligação química. Então agora como é que a gente vai calcular esse novo ΔH? A gente vai calcular da seguinte forma, ó, ΔH é igual a energia da quebra das ligações dos reagentes, mais a formação das ligações do produto. Vou dar uma dica para vocês. Toda vida que você quebra uma ligação, você absorve calor. Se você absorve calor, é uma reação endo ou exo. Ó, absorver o calor é endo ou é exo? Endo. Se é endo, é positivo ou é negativo? Então, toda vida... a energia do reagente vai ser endo, vai ser positiva. Quando você forma uma ligação química, você pega toda aquela energia que estava em excesso e libera. Como você libera? Quem libera? É endo ou é exo? Exo. Exo é positivo ou é negativo? Negativo. Então a energia do produto sempre vai ser negativa. Levi, beleza, massa, mas e daí? E daí, galera, que funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar essa reação química só para a gente ter uma fonte, uma base para que eu possa explicar para vocês. Olha qual a reação química que eu tenho. 2 ácido iodídrico mais 2 ácido iodídrico mais cloro gasoso, produzindo 2 ácido clorídrico mais iodo gasoso. Essa é a reação química que nós temos inicialmente, beleza? Tá vendo essa ruma de coisinha que está embaixo da reação? Isso aí é uma tabela com todas as energias de ligação a 25 graus Celsius de pressão de 1 atm. Levi, eu preciso lembrar disso tudo? Eu preciso decorar isso? Não, você não precisa, porque esses dados serão fornecidos na prova. Agora, o que é que você precisa saber? Utilizá-los. O que é que você vai fazer com cada valor desse? Abrindo a reação química para a gente, ó. Quando você tem 2HI, você tem duas ligações do H com o I. Quando você tem um Cl2, você tem um cloro ligado a outro cloro. HI e Cl2, nessa reação química, são produtos ou são reagentes? Ó, HI mais Cl2, são produtos ou são reagentes? Voltar aqui pra gente. Não, tá aqui em cima, ó. HI mais Cl2, é produto ou é reagente? Reagente. Então eles absorvem ou liberam calor? Absorvem calor para quebrar a ligação. Olha agora para o outro lado, olha agora para o lado direito. Quando tu olha para o lado direito, o que é que nós temos? Ó, 2HCl mais I2. Então essa ligação do H com Cl e essa ligação do I2, eles absorveram, eles liberaram calor? Liberaram, porque são reações do tipo exotérmica. Agora, galera, a gente vai fazer o balanço energético, o saldo energético. E como é que funciona esse saldo energético? Mais ou menos assim, ó. Primeiro, eu vou multiplicar 2 vezes 298,4. Levi, por que esse valor? Porque esse valor, galera, estava aqui, ó.
Estava nessas informações. Você vai pegar o valor dessas informações e vai levar para a reação química. Passando de novo, pronto. 2 vezes 298,4 mais 242. Levi, por que no primeiro eu multiplico por 2 e no segundo eu não multiplico por 2? Você tem quantas moléculas de HI? 2. Então, por isso que você multiplica por 2. Você tem quantas moléculas de cloro? Você tem quantas moléculas de Cl2? Apenas uma. Precisa multiplicar por 2? Não. Então, agora, somei. Agora, vou para o produto. Quando você vai para o produto, o que você vai ter? 2 vezes 430,9 mais 150,9. Vamos para o saldo energético. No saldo energético, o que eu tenho? 838,8 de energia para os reagentes e 1.012,7 de energia para os produtos. No nosso saldo energético, o que a gente vai ter? 838,8 que foi absorvido e 1.012,7 que foi liberado. Então, quanto é que vai valer o meu ΔH? Menos, que foi a energia do produto, foi a energia que foi liberada, menos 1.012,7, mais 838,8 que foi absorvida, que foi de quem? Do reagente. Quanto é que vai valer o meu ΔH? Menos 173,9 kJ. Beleza? Galerinha, outra forma de calcular o ΔH é a lei de Hess. Essa lei de Hess, ela é muito utilizada de verdade. Por quê? Porque essa lei de Hess, ela fala de diversos caminhos, caminhos que você pode sair do produto até chegar do reagente até chegar ao produto. Me desculpem. Olha para esse gráficozinho que eu coloquei para a gente, O A pode se transformar em D? Pode. Agora ele pode se transformar diretamente? Pode. A até D. Só que assim, podem acontecer algumas etapas, tipo, o A primeiro pode se transformar em B, o B se transforma em C e o C se transforma em D. Vala-me Deus do céu, Levi, para que essa ruma de etapas? É porque existem reações químicas que não acontecem de forma direta. Existem reações químicas que acontecem de formas um pouco mais lentas, que precisam de várias etapas. O ΔH altera? Segundo Hess, não. Segundo Hess, tanto faz você ter uma única etapa, como você ter diversas etapas. O ΔH não se altera, a energia não altera. O que você altera? O tempo, que é o caso do meu amigo lá atrás que perguntou sobre o catalisador. Quem vai ser alterado é o tempo, onde a reação química vai ficar cada vez mais rápida. Bem, quando a gente pega a questão de lei de Hess, são questões que às vezes os alunos pensam que é muito complicada, que é muito difícil, mas não é bem assim. De novo, a gente vai ter que pegar as informações contidas no enunciado, organizar e elaborar o nosso raciocínio. Por exemplo, olha aí para a quarta questão, bem rapidinho, olha. Deixa eu pegar aqui, só um instante. Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos da pré-história, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-los nos rigorosos do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-los de um canto para o outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. De novo, falou de reação de combustão. Reação de combustão, desde o início da aula que a gente fala que é o quê? Exo, libera calor, desde o início que a gente fala. Então, continuando. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir. Galera, ele me deu 3 reações, 3. Não vou falar delas agora, vou falar daqui a pouco. Quando ele me deu essas 3 reações, ele pediu o seguinte, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor de combustão, ΔH, do metano, na equação a seguir. Me ajudem, por gentileza. Tu está vendo a última reação que você tem? CH4 mais 2O2 produzindo CO2 mais água. Está vendo a última reação? Marca ela com a caneta de uma cor diferente, marca ela com coração, marca ela com qualquer coisa, mas marca ela, por favor. Por que, Levi? Porque essa é a equação que você quer. Essa é a equação desejada. Tu está vendo as 3 reações químicas que a questão te deu? Agora, nessas 3 reações químicas, o que você vai fazer? Você vai fazer as alterações necessárias, o que for necessário, para obter a reação desejada. Levi, mas não tem como. Tem. O que a gente vai fazer?
Vamos modificar as reações para que quando somarmos, obtenha a reação desejada. E só lembrando uma coisa, quem tiver do lado esquerdo e quem tiver do lado direito da seta, que for igual, nós podemos cancelar. Então preste atenção, ó, primeira mudança que a gente vai alterar, primeira coisa que a gente pode fazer. Qual a primeira substância que eu tenho na reação desejada? Qual a primeira? CH4. Qual a única reação química das três que tem CH4? Qual é a única? A primeira, a segunda ou a terceira? Agora preste atenção, o CH4 está do lado esquerdo, na reação que eu desejo. Na reação 3, ele está de que lado? Do lado esquerdo ou do lado direito? Direito. Vixe, e agora? O que é que eu faço, hein? Alguém poderia me dar uma dica do que a gente vai fazer com essa reação? A gente vai inverter. Então, terceira reação, o que é que nós fazemos? Inverte. Galera, eu preciso de água. Na reação desejada, eu tenho água. Agora eu tenho quantas águas? 2. Vixe. Olha para as reações, para todas. Tem água? Tem. Mas eu tenho quantas águas? Apenas uma. Então o que é que eu vou fazer com toda essa reação? Multiplicar por 2. Eu já multiplico por 2. Ah, Levi, eu vou fazer mais alguma coisa? Não sei, você que sabe. A gente vai fazer mais alguma mudança nessa reação? Vai. Agora qual a mudança que a gente vai fazer? Presta atenção. Olha para a reação desejada. Olha. Quando tu olha para a reação desejada, eu tenho quantas águas? 2. Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado esquerdo ou direito? Produto ou reagente? No produto. No produto. Na reação 2, a água está de que lado? Produto ou reagente? Reagente. Então o que é que eu vou ter que fazer com essa reação 2? Inverter. A primeira reação, eu preciso mudar alguma coisa? Agora, por que eu não preciso alterar nada na primeira reação? Porque o CO2 que eu quero do lado do produto já está do lado do produto. Não se assustem, por favor. Passa. Isso é o que nós temos. Isso é o que nós fizemos. O que foi que nós fizemos? Ó, cancelamos carbono grafite da primeira reação com carbono grafite da última reação. Nós cancelamos 2 hidrogênios da reação 2 com 2 hidrogênios da reação 3. E agora, o que sobrou, nós vamos somar. Quando nós somamos, olha o que nós vamos obter. CH4 mais 2O2. Produzindo CO2 mais 2 moléculas de água. É ou não é a reação que eu desejava? Agora, para obter essa reação que eu desejava, o que foi que eu fiz? Primeiro, mantive a primeira reação. Então, ΔH não se altera. Segunda, eu inverti e multipliquei por quanto? Por 2. Inicialmente, ó, deixa eu só voltar um pouquinho. Inicialmente, quanto é que valia o ΔH da segunda reação? Mais 68,3. Quando eu venho aqui para a nossa resolução, o que eu vou ter que fazer? Inverter o sinal e multiplicar por 2. Na última reação, galera, a gente fez alguma mudança? Qual foi a única mudança que a gente fez na última reação? Nós invertemos. Para fazer o nosso saldo energético, para fazer o nosso cálculo do ΔH, o que a gente faz? Ó, mantém a primeira, pega a segunda, multiplica por 2 e soma com a terceira. Você vai somar o ΔH1 com ΔH2 com ΔH3. Logicamente, fazendo todas as mudanças que foram necessárias. Qual vai ser o meu saldo energético? Menos 212,8. Qual item que eu marco? Item A. Alguma dificuldade? Nenhuma, né? Deixa eu só ler essa dúvida aqui que deixaram para a gente dar uma quebradinha, para a galera poder... Deixa eu voltar aqui. Quem quiser copiar, dá uma copiada enquanto eu leio só essa pergunta. Ó. Toda reação espontânea é negativa? Bem, quando eu falo de reação espontânea, eu não falo basicamente de ΔH. Quando eu falo de reação espontânea ou não espontânea, eu falo de energia livre de Gibbs. E o cálculo da energia livre de Gibbs, eu posso utilizar o ΔH, eu preciso do ΔH em um dos casos para o cálculo dela. Porque assim, como é que eu calculo a energia de Gibbs? ΔH, ΔG, me desculpe, que é a energia livre de Gibbs, a variação dela, é igual a ΔH menos T vezes ΔS. O que é o T? Temperatura. O que é o ΔS? Entropia. Eu posso falar o seguinte, que a reação exotérmica, pelo fato de ter o ΔH negativo, ela pode favorecer a espontaneidade.
Mas eu não posso afirmar que toda reação exotérmica é espontânea. Tudo bem? Vamos lá, galerinha. Vamos para a próxima questão, ó. Enquanto vocês olham aqui para a sexta, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, né? Só um pouquinho. E vamos agora para a nossa sexta questão. Sexta. Cadê a sexta, meu Deus? Está aqui, ó. O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento tecnológico para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. No dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. Olha aí que quantidade gigantesca de energia. Só que aí tem um problema. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil, porque ela é diluída, distribuída por uma área muito extensa, e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de forma de estocar a energia coletada para o uso posterior. Então, assim, galera, se nós conseguimos armazenar toda a energia do Sol para usar depois, era maravilhoso. Só que, infelizmente, a gente não consegue. Aí, por esse motivo, o que os químicos, os físicos, os cientistas em gerais fazem? Eles criam alternativas, eles criam fontes para tentar armazenar essa energia. Aí, como todo mundo aqui já sabe, uma das fontes de obtenção de energia, além dos combustíveis fósseis, além das termoelétricas, nós podemos produzir energia elétrica através de energia solar, a partir das placas fotovoltaicas. Só que as placas fotovoltaicas, elas não conseguem produzir tanta energia. Então, a gente precisa de um investimento muito alto para conseguir ter energia. E eu não sei se vocês sabem, também tem energia do espelho. Vocês já ouviram falar da energia do espelho? Onde você tem um grande espelho, esse espelho absorve a energia do Sol, reflete essa energia através do espelho côncavo, ele reflete essa energia, esquenta um óleo que está dentro de um tubo, esse óleo se transforma em gás, movimenta uma turbina e produz energia elétrica. Só que isso ainda está em fase de testes. E onde é que tem? Pelo último artigo que eu li, tem no deserto dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não trouxeram, mas se Deus quiser um dia vai ter aqui para a gente produzir energia de uma forma limpa, sem emissão de CO2. Tudo bem? Voltando para a questão, ó. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos. Ó o nome, ó. Endotérmico. Se é endotérmico, de novo, absorve ou libera calor? Absorve. Agora, quando absorver o calor, ele fala assim, ó, que mais tarde pode ser revertido para liberar calor. Armazena de forma endo, depois libera. Aí, como é que eu vou liberar esse calor? A partir dos componentes químicos que foram produzidos. Por favor, vamos ler todo mundo junto a reação, bora? CH4 mais. Todo mundo junto, vai. CH4 mais. Qual é a próxima substância? H2O, vamos chamar pelo nome dela, bora, que todo mundo conhece. CH4 mais água, mais calor. Vixe, se é mais calor, é porque absorveu o calor para que a reação química acontecesse. Quem foi que eu produzi? CO mais hidrogênio. E galera, esse hidrogênio, como eu falei para vocês no início, é um gás altamente reativo. É um gás que pode ser utilizado sem nenhum problema como gás combustível. Então, por que eu utilizei energia solar? Primeiro, para fazer a reação química, para que a energia química, para que a reação química pudesse ser efetivada. Quem foi que eu produzi? H2. E esse H2 ele pode ser utilizado como combustível. Aí agora vem a perguntinha da questão, ó. Analisando-a como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia. Essa estratégia que vocês viram é uma estratégia que pode ser satisfatória ou insatisfatória. Pensa um pouquinho, absorver a energia do Sol para produzir hidrogênio. E esse hidrogênio posteriormente ser utilizado como combustível. E quando você queima o hidrogênio como combustível, você libera o quê? Água. Água é muito poluente? Então é a alternativa satisfatória. Quando você vê esse nome satisfatória, aí você já elimina, sem nenhum problema, quais itens? Item. Cadê a questão, meu Deus? Peraí, só para que eu me perdi aqui no material. Bora. Eu já limito o item A, B e C. Porque todos eles estão falando que é insatisfatório. Aí sobra aqui item para a gente.
D e E. Posso ler os dois com vocês? Item D. Eu já ouvi a galera gritando ali, a Larissa, né? Larissa já gritou que é o item D. D. Larissa, levanta a mão aí, todo mundo quer te ver. Eu falo Larissa, o pessoal fica todo mundo... Tá ali a Larissa, ó. Larissa que está ajudando desde o início. Item D. Satisfatória. Uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis, que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil. Deixa eu só ler o D. Quer dizer, desculpa, só ler o E. É. Satisfatória. Uma vez que a reação direta ocorre com liberação de calor, havendo ainda a formação de substâncias combustíveis, que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil. E aí, galera, qual o item que eu vou marcar? Item D ou item E? Item D, como a Larissa falou. Aí, Larissa, sempre show de bola. Ó, mostrar aqui pra gente item D. Próxima questão, sétima. Essa sétima, galera, a gente vai precisar de uns cálculos. Não complicados, cálculos fáceis, mas vamos precisar de cálculos. De novo, sétima questão, trouxe tabela? Se trouxe tabela, então precisamos das informações contidas nessa tabela. Então, olha bem, ó, no que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, esses dois combustíveis, todo mundo aqui gosta muito de química orgânica? Sim. Olha para essas duas substâncias, metanol e etanol. Deixa eu botar aqui nas substâncias. Espera aí. Pronto, está aqui as duas. Metanol e etanol. Qual é a função orgânica das duas? Dá uma dica. Toda vida que termina em ol é um álcool. Tem um desses álcools que a gente pode até consumir. Qual álcool? Eu tenho certeza que aqui nunca ninguém ingeriu bebida alcoólica. Tenho certeza. Absoluta. Não adianta rir não. Eu sei que nunca consumiu. Nunca. Quem aqui já consumiu... Não, ninguém consumiu, desculpa. Ninguém. Mas quem já viu uma pessoa consumindo bebida alcoólica? Qual foi o álcool que consumiu? Metanol ou etanol? Lá, Levi, foi pioca. Foi, deixa eu ver, sei lá, cerveja. Foi um destilado. Não importa qual a bebida que você está ingerindo. O álcool, mentira. Ele está mentindo mesmo, minha filha, ele está mentindo. O álcool que a pessoa ingeriu, qual foi? O etanol. Porque, galera, o metanol, de novo, metanol, ele é altamente tóxico, mas é muito tóxico. E se uma pessoa de até 80 quilos ingerir 5 ml desse álcool, ó a quantidade, 5 ml, olha o volume, 5 ml, ela fica instantaneamente cega. E esse processo é irreversível. Então, nunca mais ela volta a enxergar. Porque é uma substância altamente tóxica. Porque os álcools, quando entram no nosso corpo, eles fazem uma reação de oxidação. E nessa reação de oxidação, eles se transformam em aldeído. Metanol se transforma em metanal, que em solução aquosa a gente chama de formol. Alguém aqui já ouviu falar do formol? Para que serve o formol? Muito obrigado, meu amor. Conservar os corpos, nada de passar no cabelo. Quem pensou que era para passar no cabelo, esquece. Não é para o cabelo, é para conservar cadáveres. Etanol se transforma em etanal, através de um processo de oxidação. E é esse etanol que causa aquele negócio ruim, chamado de ressaca. A ressaca não é causada pelo etanol, e sim pela reação de oxidação desse álcool primário que dá origem ao aldeído. Beleza? Vamos voltar para a questão, porque senão eu falo um monte de coisa e a gente acaba perdendo foco. Ó, realmente, no que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcools vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcools como metanol e etanol têm encontrado algum nicho para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas, e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Aí está aqui o quadro para a gente, ó. Olha o que ele está me dando. Primeiro, ele me dá a densidade. Qual a densidade? 0,79 gramas por ml. Calor de combustão, calor de queima para o metanol, 726,0. Calor de combustão para o etanol, 1.367,0 kJ. Aí eu vou ler com vocês aqui
Qual a pergunta? Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Desta forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Deixa eu ler só o item A. Só o item A. Aí a gente vai mostrar como é que resolve. Ó, metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. Beleza? Meu Deus, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou fazer isso? Calma. O item não falou 1 litro. Só que eu não vou utilizar a notação litro. Eu vou utilizar a notação gramas. Aleluia. E agora, como é que eu transformo de litro para grama? É por esse motivo, galera, que ele deu para a gente, ó, a densidade. Qual a fórmula da densidade? Massa sobre volume. Olha bem, ó, deixa eu passar aqui para a gente. Qual a primeira coisa que você faz? Você descobre o peso, a massa de 1 litro de metanol. 1 litro de metanol, ele vai pesar quantos gramas? 790. Voltou. 1 mol de metanol. 1 mol de metanol. Ele libera quanto de calor na combustão completa? 726. Você agora vai calcular a massa molar do metanol. Olha qual a massa molar do metanol. Quanto é que pesa o carbono? 12. Quanto é que pesa o hidrogênio? 1. Quanto é que pesa o oxigênio? 16. Quanto é que pesa o hidrogênio? 1 de novo. Então agora a gente vai somar a massa deles. Ó, somando bem rapidinho. 12 mais 3, 15. 15 mais 16, 31. 31 mais 2, 32. Então agora eu posso organizar as minhas informações da seguinte forma. 32 gramas de metanol liberam 726 kJ de calor. Se eu tiver 790 gramas de metanol, eu vou liberar quanto de calor? 17.923,1 kJ. Como é um número muito grande, vamos transformar de quilo para mega. Pode ser? Transformando de quilo para mega, eu vou dividir por 1000. Então dá aproximadamente 17,9 megajoules. Agora, tudo isso que eu fiz, eu vou fazer por etanol. Tudo que eu fiz, ó. Mostrando aqui pra gente. 1 litro de etanol pesa quantos gramas? 790. O mesmo cálculo da densidade que a gente fez há pouquíssimo tempo. Quanto é que pesa o etanol? O mesmo cálculo que a gente fez para o metanol. 46 gramas. Toda aquela continha que a gente fez para o metanol, a gente faz agora para o etanol e descobre esses 46. Informação que a questão me deu. 1 mol de etanol libera quanto de calor? 1.367. Então, se eu tiver 790 gramas, eu vou liberar quanto de calor? 23.476,7. Botando para mega, colocando para megajoule, eu tenho aproximadamente 23,5. Agora vamos organizar as nossas informações. Quem liberou maior quantidade de calor? Metanol ou etanol? Ó, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para a gente. Ó. Quem liberou maior quantidade de calor? Metanol, 17,9. Ou etanol, 23,5. Então, quem é melhor? Metanol ou etanol? Etanol. Então, quais os itens que nós já cancelamos, que a gente nem vai ler? Eu leio o item A de novo? Não. Mas deixa eu ler o item B. Etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. Bem, galerinha, ele liberou 29,7 ou 23,5 megajoules. Olha para o item D. Item D. Etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Qual o item que nós vamos marcar? Item D. Tá vendo como na química tudo é muito facinho? A gente nem precisou fazer aqueles cálculos mirabolantes, aquelas cores de outro mundo, para chegar nessa resposta. Né, eu falando isso e o pessoal tudo olhando para mim e dizendo assim, isso que é doido. As contas 790 vezes. Não, mas calma, foi fácil. Não é na química. Quando a gente chega na matemática, o negócio não é complicado. Mas na química, tudo muito fácil.
Ó, para a gente concluir, que já está chegando no nosso horário, vamos aqui para a nona questão. Nona não, desculpa. Oitava. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, butano e do octano. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam, respectivamente, gás natural, gás liquefeito do petróleo e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é... Galerinha, de novo, olha como o Enem, ele gosta de cobrar esse tipo de questão. Olha como ele gosta de relacionar a quantidade de energia produzida com a quantidade de CO2 que também foi produzido. Então, a partir desse momento, a gente já começa a visualizar o seguinte, que a gente sempre vai ter que lembrar da reação de combustão. E a combustão que geralmente ele traz é a combustão completa. Então, todo o carbono que você tem inicialmente se transforma em CO2. Olha para o primeiro combustível, só para a gente fazer bem rápido. No primeiro combustível, CH4, eu tenho quantos carbonos? 1. Então, eu vou liberar quantos CO2? 1. Olha para o butano, eu tenho quantos carbonos? 4. Então, eu vou liberar quantos CO2? 4. Olha para o octano, eu tenho quantos carbonos? Então, eu vou liberar quanto CO2? 8. A partir desse momento, a gente começa o seguinte, ó, deixa eu passar aqui. A partir desse momento, depois que a gente pega as reações de combustão completa, a gente vai fazer o seguinte. Para 1 mol de CO2 produzido, 1 mol. No metano, eu produzi quanto de calor? 890. Quanto de CO2? 1. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1. Então, para cada mol de CO2, eu libero 890. Para o segundo combustível, para o butano, eu liberei quanto CO2? 4. Então, eu vou pegar esse calor, que foi de 2.878, e vou dividir por 4. Aí eu vou descobrir a quantidade de calor que eu liberei para cada mol de CO2. E olha para o último combustível, a mesma coisa. Eu vou pegar 5.471, que foi a energia liberada na sua combustão, e vou dividir por 8, que foi a quantidade de CO2 produzido. Pega nos nossos valores. Para o metano, 890. Para o butano, 719,5. E para o octano, 683,875. Então, nesse caso, na ordem que ele pediu, na ordem... qual foi a ordem que ele pediu aqui, meu Deus? Foi a ordem crescente. Na ordem crescente, qual seria a ordem? Gasolina, que é o menos eficiente, o GLP e depois, por último, o gás natural. Qual o item que a gente marca? Item A. Agora, galera, só para dar mais uma dica para vocês. Quando eu falo de gasolina, GLP e gás natural, todos eles podem ser retirados do petróleo? Como é que nós retiramos esses combustíveis do petróleo? Através do processo de destilação fracionada. E esse processo de destilação fracionada não é um processo químico, viu? É um processo físico, onde pela diferença de temperatura de ebulição, nós conseguimos separar as substâncias. Vamos para a próxima questão, para dar tempo para a gente resolver todas. Ó. Nona. De novo, questão de combustível. De novo, questão que fala de combustão. De novo, questão que vai relacionar mols com a quantidade de energia produzida. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono, massa molar igual a 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são hidrogênio, etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera determinada quantidade de calor que estão apresentadas na tabela a seguir. Tá ali Esqueci de passar a tabela, ó. Tá aqui. Pronto, está aqui a tabela. Considere que foram queimadas massas independentes. Deixa eu só acompanhar aqui que ali não tem, ó. Considere que foram queimadas massas independentes desses 3 combustíveis, de forma tal
que em cada queima foram liberados 5.400 kJ. Por favor, por gentileza, marca 5.400 kJ. Por gentileza, marca essa informação. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve menor massa consumida. E o combustível mais poluente, que é aquele que produziu maior massa de dióxido de carbono, foram respectivamente. Galera, o que nós vamos ter que fazer? Vamos fazer o seguinte, olhem para as tabelas. Quando você queima 2 gramas de hidrogênio, você libera quanto de calor? 270. A questão pediu para ser liberado quanto de calor? 5.400. Então, olha como é que a gente faz aqui bem rapidinho, ó. De 270 para 5.400, eu precisei multiplicar quantas vezes? 20 vezes. Então, inicialmente, eu tinha 2 gramas. Então, preciso de 20 vezes mais. Então, vou precisar de quantos gramas? 40. Olha para o próximo. No CH4, eu tinha quanto de energia? 900. Para chegar a 5.400, eu tive que multiplicar por quanto? Por 6. Se eu multipliquei por 6, então a massa de CO2 também aumenta 6 vezes. Então, 6 vezes 44, eu vou ter 264 gramas de CO2. Olha o último. Etanol. Em um etanol, eu tenho 1.350. De 1.350 até chegar a 5.400, eu vou multiplicar quantas vezes? 4. Para cada um etanol produzido, eu libero 2 moléculas de CO2. Então, como eu vou multiplicar por 4, eu vou liberar quantas moléculas de CO2? 8. Então, agora, juntando todas as informações, que foi o combustível mais econômico? O hidrogênio, porque foi apenas 40 gramas. Qual foi o combustível mais poluente? O etanol, porque liberou quantos mols de CO2? 8. Se liberou 8 mols de CO2, 8 vezes 44, eu liberei quantos gramas? 352. Juntando essas informações, qual item que a gente vai marcar? Item B. O hidrogênio, que teve apenas 40 gramas de massa consumida, e o etanol, que produziu 352 gramas de CO2. Beleza? Vamos para a última questão, questão 10. Tenho certeza que vocês já viram isso, até alguns têm em casa, ó. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou pote de cerâmica, não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Galera, quem aqui já pegou aquela água, daquele negócio que muita gente chama no interior de pote? Quem já pegou água do pote? A água não sempre está geladinha? Agora, por que a água sempre está geladinha? Porque quando você pega aquele pote, quando você pega aquele recipiente feito de barro, o barro ele é poroso. E a cavidade que existe dentro do pote, dentro desse recipiente formado por barro, ele permite que a água evapore. Então, como a água evapora, no início da aula, o processo de evaporação é um processo do tipo endo ou exo? Endo. Se é endo, ele absorve ou libera calor? Ele absorve. Se absorve, o ambiente fica quente ou fica gelado? Então, por esse motivo, a água do pote sempre está gelada. Porque dentro da cavidade que existe dentro do pote, a água vai evaporando, vai absorvendo calor. E quando ela absorve calor, ela faz com que todo o ambiente fique com a temperatura menor do que a temperatura externa. Então, nesse caso, qual item que a gente marcaria para essa questão? Item C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tornando o calor da moringa e do restante da água, que são resfriadas. Tudo bem? Então, galera, chegou a nossa hora, terminando quase no momento correto. Quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E assim, ó, estudar é a verdadeira meta. A aprovação é apenas o resultado da meta atingida, tudo bem? E tenho certeza que todo mundo aqui será muito vitorioso. Um beijo para todos vocês, uma boa prova e até o próximo encontro. Tchau.